Hoje estamos aqui na Pinacoteca para inaugurar o caderno de cultura do canal YouTube Marco Antônio Villa, porque cultura e arte também fazem a nossa história e não tem lugar melhor para dar início ao nosso caderno do que ser aqui na Pinacoteca com a mostra Os Gêmeos Segredos, de Gustavo e Otávio Pandolfo, artistas brasileiros reconhecidos internacionalmente. Essa amostra é realmente mágica. Bem, com muito prazer, recebendo aqui no meu canal a Johan Wolfs, que é o curador da exposição dos Gêmeos, belíssima, na Pinacoteca do Estado, e também dirige a Pinacoteca do Estado, que, por sinal, eu fiquei impressionadíssimo com tudo, com a exposição e com a Pinacoteca. De antemão, primeiro agradecendo muito você ter aceito o meu convite. A questão que fica para mim, do campo da história, e eu trabalho muito com história social e história política, conheço não muita coisa de história da arte, qual foi o desafio seu de fazer a relação entre street art, aquela lá das ruas, que os gêmeos estão representando, e o museu, que parece algo mais tradicional? Como é que foi esse desafio? Como é que você enfrentou? Eu acho que tem várias formas de responder a isso, porque tem algumas entradas que nos levaram a fazer o convite aos gêmeos. Tem um fato muito bonito, um fato biográfico nos gêmeos, que em 83 eles participaram de um curso de arte na própria Pinacoteca. Na época eles tinham 9 anos e para eles foi o primeiro contato com uma latinha de spray, com a possibilidade de trabalhar em grande escala, uma orientação profissional. Então isso é bonito porque o educativo de um museu até hoje é muito importante, e ver isso depois de 37 anos, assim, voltando ao museu, já é um assunto bonito. Claro. Tem uma outra parte que eu acho que tem a ver com a própria produção dos gêmeos. São dois artistas que sim tiveram seu início na street art, né? Na arte urbana, no grafite, na cultura hip hop, da qual eles participaram desde o início dos anos 80, mas que, a partir dos anos 90, desenvolveram, em paralelo, uma produção no ateliê. Então, acho que para eles, e eu acho que isso faz muito sentido, era sempre muito importante. O grafite acontece na rua e dentro do museu é outra coisa. É uma produção a partir do ateliê, ela pode fazer referências, obviamente, mas ela não é o grafite dentro do museu. Então, acho que são esses dois aspectos interessantes. Tem um terceiro que eu acho importante mencionar, que é talvez essa separação entre o que é arte supostamente de museu acadêmico e que é arte na rua. Talvez hoje não se sustenta dessa forma. A gente percebe como, assim, pelo menos a arte que está sendo feita na rua faz muito parte do nosso imaginário coletivo, e ela transforma, vamos dizer, de fato, também uma sociedade. Ela faz pensar, imaginar. Isso é algo muito potente, e eu acho que não dá para menosprezar isso comparado com uma arte dentro de um museu. Perfeito. E eu observo, vendo a exposição e conhecendo também a história dos gêmeos e tudo que eles já fizeram, a forte relação, e você destacou também, dos gêmeos com o urbanismo paulistano, né? É algo que é produto de uma cidade muito específica. Eu sempre brinco que São Paulo foi global antes da globalização. Quer dizer, em 1900, a maior parte da população de São Paulo, formada por imigrantes, não falava o português. Quer dizer, é difícil ter, naquele momento, uma capital de estado do Brasil que a maior parte da população não falava o português. E São Paulo foi se transformando muito rapidamente. Depois tem a chegada dos nordestinos, da migração interna, depois tem a chegada, depois da guerra, mais à frente, de outros migrantes, depois tem a chegada dos bolivianos, peruanos, mais recentemente haitianos, venezuelanos, e São Paulo é produto disso tudo, com coreanos, japoneses, e os gêmeos, ali no Cambuci também, que é um bairro, acho que tem uma forte ligação com a história da cidade.
eles acabam incorporando essa especificidade desse mundo paulistano, né? Eu acho que para eles é muito importante. Eles falam sobre isso muitas vezes, sobre a própria biografia, né? A própria história da família deles, que também vem de imigrantes da Lituânia, que chegaram em São Paulo, que também trouxeram influências culturais, seja a música erudita que o avô, seja a música popular brasileira, seja assim, outras formas de expressão popular ou de tudo isso foi muito importante para eles. Eu acho que essa mistura de um São Paulo que é esse caldeirão dessas diversas linguagens muito aparece na obra deles, né? Eles fazem questão de trazer essas referências, de destacar, de experimentar referências, inclusive, né, várias técnicas que vão, né, do crochê do bordado até várias esculturas ou objetos encontrados que são incorporados, a ideia da tractana, né, de fazer um objeto a partir de outros objetos. Isso tudo é muito presente na obra deles e eu acho que claramente vem da cultura brasileira, tão presente em São Paulo. E justamente isso que eu queria lhe perguntar também. Essa característica, há uma combinação muito rica do local com o universal, né? E mesmo a presença de São Paulo, depois tem uma presença aqui, eu estudei muito o semiárido nordestino no campo da história social, minha tese de doutorado foi sobre Canudos, depois escrevi muito sobre seca, e conheço também a arte popular dos... Então, também vejo lá, tem tinturas de alguma referência da arte popular nordestina, mas tem tudo, quer dizer, como é que eles conseguem combinar o específico de São Paulo com o geral do Brasil e do mundo, né? Eu acho que eles fazem isso. Eu acho que para eles foi também um processo de aprendizado, né? Sim. Eu acho que a exposição conta isso muito, né? Ela é muito uma exposição que abre, de fato, como eles gostam de dizer, né, o baú da própria produção. Eles mostram desenhos, cadernos de estudos, algo que eles nunca fizeram até então. Então, eles, de fato, estão abrindo, vamos dizer, um pouco mostrando de onde isso tudo vem. E também tudo que deu errado, né? Como, assim, tudo que são coisas que eles não seguiram um caminho, voltaram para uma outra forma. Então, acho que é interessante que eles, essa ligação entre o global, né, e o muito local é um pouco parte disso, porque eles, a partir do momento que eles se permitem de trabalhar a partir de um próprio universo, né, que eles, entre os dois, tem um universo que eles descrevem, que alimenta, vamos dizer, as obras de arte, e eles, às vezes, eles nos deixam, que não são eles, deixam participar desse mundo fantástico, através da sua arte. Então, é interessante ver isso entrando, e eu acho que eles criaram uma narrativa própria para poder juntar isso tudo, né? Uma questão aí que é só o curador que pode responder, acho eu, a distribuição das salas. Eu fui percebendo, né, quer dizer, você bem destacou, tem a questão dos cadernos, os primeiros desenhos, e termina lá, ao menos no caminho que eu percorri, com o Banksy lá no final. Por que isso? Qual a razão desse caminho? Foi um pouco diversos capítulos, talvez, né? Uma ideia mais quase cronológica, né? Olhando para a produção desde a infância até os dias de hoje, que acontece nessa sala de entrada, um ambiente como essa outra que está totalmente desenhado para uma proposta imersiva. Aí tem uma outra sala que mostra um pouco essa tentativa as primeiras tentativas de iniciar um trabalho que não seja mais só na rua, mas esteja a partir do ateliê. Então, eles fazem as primeiras esculturas, se orientam na história da pintura, até pinturas populares que existem, e eles se inspiram a partir disso. Aí tem uma sala toda dedicada à música, né? Essa ideia da música e como a música, o rap, DJ, as caixas de som, toda essa cultura envolvida faz parte do universo deles. Aí vem uma outra sala que vem mais realmente da ação de grafite, né? Onde tem vários trabalhos ou da cultura hip hop que seja urbana. Então tem momentos onde das figuras, né, dentro de um quadro, de repente aparece num pátio de trens,
e fazem uma ação, e é um pouco sobre esse mundo. E aí tem essa última sala, que é a sala dedicada a esse díptico que eles fizeram em colaboração com o Banksy. Então, são momentos, acho que a colaboração, a rua, a música, o ateliê, são as perspectivas, vamos dizer, as dimensões do trabalho. Uma última questão, depois a Letícia vai colocar duas questões para você. Eu lendo depois todo o material, e para quem assim, não é do métier, fala assim, a street art, eles mesmos disseram, 90% do que nós produzimos na cidade de São Paulo já foi apagado. Aquilo, para quem não é da área, não vive o cotidiano ou desconhece essa linguagem, fala assim, mas que pena, que perda. Mas para eles isso é uma coisa natural, né? Do entendimento. Então, justamente é a questão que fica, quer dizer, o museu é essa arte, entre aspas, tradicional, permanente. Mas a street art, ela é passageira, ela tem um prazo de validade. Essa é uma convivência antagônica ou é uma convivência relativamente harmônica? Como é que se faz isso dentro dos Gêmeos? Eu acho que para eles, eu diria, eles também vão dizer, que pena que já foi apagado. Sim. Né? Então, acho que a gente tem lá, por exemplo, alguns monitores que tem um slideshow com uma série, dezenas de pinturas que foram apagadas. Eu acho que é interessante pensar que eles são obras na rua que participam da vida. Né? O ciclo da vida é um pouco essa briga, quem domina a cidade, né? As ocupações da cidade, seja pela prefeitura pintando tudo de cinza, ou seja por um grafiteiro que faz uma intervenção, ou outros artistas que performam na rua, ou enfim, essas negociações de ocupação, acho que são inerentes à ideia de produzir num ambiente não protegido como é a rua. O ambiente protegido, de certa forma, é o museu. E eu acho que isso traz outras questões. Então, eu acho que para eles fica bem claro, traz outras temporalidades. Sim. A produção, de repente, ganha outra força, mas também oferecer uma imersão, como, por exemplo, a grande obra no Octógono oferece, né? São experiências que seria difícil promover uma experiência como essa num lugar não protegido como o museu, né? Então, acho que ele se alimenta. O desejo do museu sempre é participar na vida da cidade, né, direto, e, obviamente, o desejo de toda intervenção na cidade é que ela seja perene. Então, são contradições, mas eu acho que ele se alimenta, né? Então, os desafios de ser diretor da Pinacoteca aqui em São Paulo, depois de ter passado pela Serpentine Gallery em Londres, esses desafios, né? Porque cada cidade apresenta os seus. Então, eu queria saber, em São Paulo, qual é o teu desafio maior? Eu acho que para mim não é eu não começaria com um desafio. Eu acho que o grande o estímulo é, na verdade, a riqueza da cultura local. E a integração de uma instituição como a Pinacoteca numa discussão local. Ela tem, eu acho que hoje a gente conta com uma rede de relacionamentos, né, relações com vários grupos, vários bairros, apoiadores, frequentadores, escolas, patronos, patrocinadores. Então, eu acho que é um universo que nós conseguimos, que se cria ao volta de um museu como a Pinacoteca, o Estado, que é muito rico. A produção brasileira de arte, e de São Paulo, principalmente, é muito rica, muito diversa, muito potente. Então, para mim, não é um desafio, é um grande prazer nesse sentido, poder, numa instituição que tem uma história de 115 anos, poder trabalhar sobre questões da nossa atualidade a partir de um acervo que vai desde o século XVII até hoje. E é arte brasileira, mas essa tentativa que a gente sempre tenta fazer é uma ligação, né, um diálogo entre a arte brasileira com as culturas do mundo. Isso exatamente. E São Paulo tem o dinamismo e essa riqueza, né, que vários mundos convivem ao mesmo tempo. E isso a gente sente. E essa exposição, eu também nasci aqui,
e inclusive olhando, né, parte da trajetória deles, o acervo pessoal, os cadernos, é quase impossível a gente também não ter uma empatia e lembrar da época. É tão bacana porque é como você disse, essa cidade tão rica, né, e tão dinâmica, e como também disse, são paulistanos, né, uma mostra de artistas paulistanos internacionais para São Paulo. Eu vejo como um grande presente para a cidade, né? E para o Brasil. E digo mais, acho que é uma mostra imperdível. As pessoas precisam ver, porque tem também aquela função da arte, né? Que a arte faz bem, né? Você faz bem o olhar, faz bem para o espírito, e tá realmente assim muito bonito. Uma outra coisa que eu notei na obra deles, porque essa foi a maior coletânea já feita das obras deles, tem todo o percurso, ela é completa. Eu achei pontos que dialogavam entre a obra deles e a do Bosch. Do conhecimento assim, de que eu adoro museu e obras, então eu achei que tem um ponto convergente. Eu pergunto para você, você também acha que pode ter um ponto de diálogo, de contato? Eu acho que sim, mas eu acho que tem essa busca de essa relação de vida. De vida, é verdade, essa Eu coisa acho que de... assim, você falou uma coisa muito bonita, que eu acho que a gente sente nesses últimos semanas, que o museu finalmente pôde abrir de novo as portas, receber o público presencialmente. E Sim. nós, que a gente tinha preparado essa exposição, né, para inaugurar lá em março, de repente a gente conseguiu finalmente, em meio de outubro, abrir as portas e receber público. Mas que a gente percebeu que e você descreveu isso muito bonito, no momento que a gente está vivendo, essa exposição Sim. traz uma força Muito. muito potente. Uma força que acho que de autoestima sobre o próprio São Paulo, a história de São Paulo, a cultura de São Paulo, a cultura hip hop, que faz parte da história da cidade. E a gente, assim, alguns dos grandes artistas nacionais hoje igualmente participaram em algum momento desse movimento, dessa grande revolução cultural que é tão marcante para São Paulo. Então, acho que isso traz um lado. Tem uma outra lado que acho que é uma exposição que te convida para mergulhar numa imaginação, né? Exato. Nessa imaginação dos dois, e eu acho que isso, nesse momento, isso também abre, obviamente, acesso à imaginação dos dois, mas também acessa nossa própria imaginação, nossa própria memória e nossa própria fantasia. E talvez é isso que a gente precisa nesse momento, que é tão difícil para todo mundo. Assim, então, outros caminhos para frente. É uma mostra vibrante e mágica. Se falar assim para mim, duas palavras, vibrante e mágica, é o que eu senti. Como você falou, a gente sai mais leve, principalmente nesse momento difícil, né, de pandemia. E além disso, tem a mostra Os Gêmeos, Segredos e o acervo, que está sempre crescendo, porque o museu é uma entidade viva, né? E então foi uma grande surpresa ver também esse acervo maior e sempre valorizando a nossa cultura, que, como você disse, é muito rica, né? Então, foi uma agradável surpresa e eu tenho a agradecer a sua curadoria assim linda, que é um presente para a cidade mesmo. Ah, que bom, né? Realmente é bonito que você destaca também a presença do acervo, que foi um trabalho que nós tínhamos previsto para 2020. Sim. A pandemia, obviamente, aconteceu e ou está acontecendo, né? Não acabou, mas ela nos permitiu de fazer uma reforma e também uma reflexão sobre a própria história e a própria história que nós queremos contar, as diversas histórias que nós queremos contar com o acervo. Isso trouxe assim elementos e eu acho que é uma reflexão que a gente espera que o público pode curtir nesse momento, porque é verdade. A gente abriu também no acervo os baús, né? Exato. E também a parte do catálogo, da mostra e tudo mais, as camisetas que eu adorei porque realmente anos 90 total, né? E assim, é imperdível, vale realmente muito a pena e muito obrigada por ter concedido essa entrevista aqui para o canal YouTube Marco Antônio Villa. Eu que agradeço pelo convite, né? Muito obrigado. Obrigada. Até. Já, então.